Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula ao vivo. Como operar rompimento no day trade. Turma, rapidamente, tá? Muito rapidamente, se você está assistindo a gravação dessa aula ou se você estava aqui ao vivo, um ponto importante, nós estávamos aqui com 20 minutos de aula já, estávamos caminhando, andando, e aí aconteceu um certo nível de um bug, tá, no YouTube, a aula acabou caindo, e agora eu coloquei no ar novamente. Se você puder me dar um ok, Danilo, como que está o áudio, como está o vídeo, como que está a transmissão, só para eu saber se a gente voltou, se não temos mais nenhum obstáculo, como que tá, se tá 100% agora. Danilo, o áudio tá legal, o áudio tá 100%, tá show de bola. Vamos seguir. Show. Tá 100%? Legal. Então, maravilha, galera. Então, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpas aí pelo imprevisto que nós tivemos. Infelizmente, a gente teve uma queda aí no servidor do próprio YouTube. Isso que acabou prejudicando o mundo como um todo. Mas, vamos lá. Voltamos 100% para nossa aula. O objetivo é eu passar conteúdo para vocês, tá bom? Então, a gente não vai ter remarcação de aula. Vamos que vamos agora para que a gente possa fazer todo esse acompanhamento. Beleza? Então, olha só, turma. Deixa eu só avisar aqui o pessoal. Maravilha. Legal. Tá 100% agora? Tá tudo normal? Então, maravilha, turma. Que pena. Infelizmente o YouTube caiu, estávamos com 1000 pessoas. Vamos começar tudo do zero novamente, mas vamos lá. Então, só para a gente poder ter uma sensibilidade, qual é o objetivo dessa aula, tá? O objetivo dessa nossa aula é explicar um pouquinho como que você opera rompimento no day trade. O que são operações de rompimento, tá? Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Nessa aula você vai aprender como que você escolhe ações e você vai saber o momento exato para você poder iniciar uma operação através de rompimento. Só para você ter uma ideia, o que nós teremos nessa aula, tá? Só para a gente relembrar, a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos. Eu vou explicar para você o que é rompimento, eu vou te explicar quais são os 3 tipos de movimento, como que você identifica uma tendência, como que você escolhe quais são os períodos gráficos para você atuar, gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, 30, 60, diário, quais são os gráficos mais atrativos para que você possa fazer suas operações de day trade, beleza? E aí eu vou explicar os 3 tipos de rompimento, um pouco mais um detalhe, rompimento para você atuar a favor da tendência, o pullback que também que é para você atuar a favor da tendência, e aí o rompimento dentro do mercado sem tendência, que é o mercado de consolidação, beleza? Turma, você que está voltando aqui com a gente, você que está voltando aqui com a nossa aula, se você eventualmente puder escrever aqui rapidamente no nosso chat um boa noite, colocar Danilo, tamo de volta. Vamos fazer o seguinte, hashtag tamo de volta, tá bom? Só para o YouTube ver, pô, a gente saiu do ar, mas aí se você conseguir escrever aí no nosso chat, se você conseguir dar um like nesse vídeo, é uma forma do YouTube, às vezes notificar quem tinha saído e não consegue encontrar live, beleza? Então vamos lá. Muito boa noite a todo mundo. Recados importantes, tá? A gente vai fazer uma aula agora ao vivo. Eu só vou passar, eu vou fazer um breve resuminho do que a gente falou, mas só para a gente não perder nenhum do tópico importante, eu vou dar uma aula totalmente completa. Só para poder lembrá-los, você que está assistindo essa transmissão, seja ao vivo ou seja gravada, essa aula ela vai ficar disponível aqui na nossa plataforma do YouTube por apenas 7 dias. Na quinta-feira que vem, quando eu fazer uma nova aula com um novo conteúdo, vou tirar essa aula do ar e essa aula vai ficar disponível somente na comunidade de Traders 2.0, que é a minha comunidade fechada. Então, não só a aula, mas também esse PDF, tá certo? Então, esse PDF eu vou mandar para quem é da comunidade. Então, se você está acompanhando a aula agora, se você está acompanhando, se fizer sentido para você, pega um papel, pega uma caneta, anota. Eu vou passar bastante conteúdo, eu vou tirar dúvidas de vocês. Eu acredito que tem bastante coisa para a gente poder aprender. Então, lembrando que essa aula vai ficar disponível por 7 dias. E se você não está na minha lista VIP de alunos gratuita, essa lista, tá? Aqui na descrição desse vídeo você pode clicar, colocar o seu e-mail, que eu vou te mandar notificações quando eu tiver a próxima aula. Eu vou antecipar quais são os conteúdos para que você possa acompanhar de uma maneira bastante tranquila, tá bom? Então, para todo mundo, essa aula vai ficar disponível na nossa comunidade. E ela vai ficar somente disponível lá na comunidade juntamente com o PDF, beleza? Então vamos lá, turma, vamos voltar aqui. O objetivo dessa nossa aula é você
como que você opera rompimento no day trade, tá? A gente vai entender um pouquinho o que que é o rompimento. Vamos voltar aqui só para a gente recapitular alguns conceitos e para a gente poder recapitular algumas, algumas teorias para você começar a entender. Primeiro, o que que é o rompimento? Rompimento nada mais é você superar uma barreira de preço, ou seja, algum preço que estava sendo obstáculo para essa continuidade de movimento, você vai atuar neste rompimento, você vai atuar no rompimento de um determinado obstáculo de preço, beleza? E para isso, a gente tem três tipos de rompimentos a serem trabalhados, tá certo? Três tipos. Você tem o primeiro tipo de rompimento, que nada mais é o rompimento a favor da tendência, onde você vai identificar a força predominante e vai atuar junto com a força predominante, ou seja, você vai atuar a favor da tendência. Então a gente tem um exemplo aqui, uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Tá? A tendência de alta, ela nada mais é uma referência de preços, onde que você vai identificar uma sequência de topos e fundos direcionados, um exemplo, topo acima, opa, deixa eu só colocar uma outra corzinha. Você vai procurar topo acima do topo anterior, fundo acima do fundo anterior. Então, quando você identifica a tendência baseada em topos e fundos, como que você vai atuar? Você vai atuar no rompimento da cabeça do pivô. O que é o rompimento da cabeça do pivô? Dentro de uma tendência de alta, você vai eventualmente fazer uma operação de compra quando o mercado ele romper o topo anterior, beleza? Então olha só, primeiro tipo de rompimento que você pode trabalhar no mercado, atuar juntamente com a força predominante do mercado financeiro. Quando? Quando o mercado ele romper o topo anterior. Então, toda vez que ele romper o topo anterior, você pode pensar em atuar. Então, dentro de uma tendência de alta, esse daqui é um exemplo para você poder entender essa movimentação. Quando que eu atuo? O rompimento do topo anterior. Danilo, maravilha. E dentro de uma tendência de baixa, tá? Dentro de uma tendência de baixa, você vai, dentro de uma tendência de baixa, o objetivo é você atuar quando ele perder o fundo anterior. Então, Danilo, o mercado vem, ele atuou aqui e rompeu o fundo anterior predominante, tá? Então, o teu objetivo é quando que você vai atuar? Quando atuar, certo? Quando romper quando romper o fundo anterior, tá bom? Então, olha só, qual que é a ideia e qual que é, vamos dizer assim, a psicologia por trás desse primeiro tipo de rompimento? Existem três, tá? Eu estou te explicando o primeiro. O primeiro é rompimento a favor da tendência. Então, imagina que é aquele velho ditado, atue na favor da tendência. O mercado sobe, corrige, sobe, corrige. Toda vez que ele renovar a máxima, toda vez que ele romper topos anteriores, toda vez que ele romper, a sinalização é que ele continue o movimento a favor da tendência. Então, é um ponto bastante importante você entender que esse tipo de operação ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Então, primeiro ponto, tá? Que eu quero que você entenda que a vantagem é você, determinar alvos maiores, porque você vai atuar a favor da tendência de mercado financeiro, beleza? Então, eu expliquei aqui o primeiro processo de rompimento que você pode atuar, beleza? Então, maravilha. Qual é o nosso tem três tipos, beleza? Então, o primeiro tipo é rompimento a favor da tendência. Eu tenho aqui agora o segundo tipo de rompimento, que é um rompimento conhecido como pullback. Danilo, o que é o pullback? É você atuar na confirmação do rompimento. Ou seja, você vai esperar o mercado romper um movimento, romper um obstáculo importante e você vai esperar o mercado romper um obstáculo importante e você vai se posicionar na confirmação, ou seja, você vai atuar na confirmação do rompimento, ou seja, você vai esperar o mercado romper um obstáculo e você vai esperar o mercado romper um obstáculo e vai atuar na volta, tá? Na volta
do preço, você vai esperar o teste do rompimento. Danilo, o que significa essa operação? Então vamos começar a entender o que é o pullback, beleza? O que é um pullback? Tá, Danilo? Um pullback nada mais é você identificar esse seguinte cenário, tá? Olha só, é um cenário muito similar ao que eu expliquei na parte superior, mas olha só, eu tenho aqui esse. O que é o pullback? Você identifica esse tipo de movimento, beleza? Você vai lá e você vai marcar esse nível de resistência. Então, o primeiro passo nada mais é você identificar uma tendência. Então, a tendência nesse caso, ela é uma tendência de alta. E aí eu identifico topos e fundos, beleza? Danilo, como que eu vou atuar? Então, você tem aqui o primeiro espaço de rompimento, beleza? Quando que eu vou atuar nessa operação? Danilo, eu não estou muito confortável para poder atuar, não há problema. Você espera o mercado romper, tá? E aí você vai atuar na volta desse rompimento, ou seja, você vai esperar o mercado ele recuar, antiga região de resistência que foi rompida, ela passa a ser um ponto de suporte. E aí você vai eventualmente comprar nesse suporte, antiga região de resistência, e agora você vai comprar esperando ao quê? A retomada do seu movimento de alta. Então nota, você vai comprar no teste, o mercado rompe, ele volta para que você possa fazer esse tipo de entrada. Então, preste atenção, não é no rompimento inicial. Ah, Danilo, um exemplo, tá? Você pode ter o seguinte cenário, né? Então tá aqui, ó. Você pode ter um exemplo, o seguinte cenário. Danilo, mas o mercado ele vai romper a máxima do dia. Você às vezes pode ficar um pouco inseguro de romper. Ah, Danilo, a bolsa está subindo 1,5%, uma ação está subindo 2%. Ela vai romper a máxima do dia. Vamos supor que você determinou que a tua máxima, determinou não, você foi lá e olhou, né? A máxima do dia era aqui, certo? Então você não vai atuar no rompimento, você espera o mercado romper e aí você volta e pega no famoso pullback. É muito importante aqui nesse tipo de estratégia, tá? Nesse tipo de estratégia, então vamos lá, você atuar na confirmação do rompimento. Você vai esperar o rompimento de um obstáculo importante e vai atuar na volta do seu preço. Ou seja, dentro de uma tendência de alta, tá? Tendência de alta. Você vai identificar a tendência através dos topos e fundos, tá? Dos topos e fundos ascendentes, beleza? Beleza. Danilo, então eu vou identificar primeiro a tendência através dos topos e fundos. Beleza. Você vai esperar o rompimento do topo anterior, tá? Você vai esperar o rompimento do topo anterior e após o rompimento, você vai identificar a tendência através de topos e fundos ascendentes. Você vai, após o ativo fazer o rompimento, vírgula, você vai esperar a correção na. Peraí. Identificar a tendência através. Após o ativo romper, fazer o rompimento, após o ativo. Pera lá, galera, tamo ao vivo, é aula, né? É aula. Então, após o ativo romper a resistência anterior, ou seja, você não vai entrar, tá? Você vai esperar vou colocar entre aspas, tá? Reteste. O que seria o reteste? Testar a antiga região de resistência como um ponto de suporte. Essa estratégia, tá? Essa estratégia, ela é estratégia conhecida como correção, tá? Então, qual que é a ideia, turma? Qual que é o ponto? Eu estou falando principalmente em ponto gráfico, tá certo?
Olha só, quando você identifica topos e fundos, você às vezes pode identificar uma tendência de alta. Pô, Danilo, eu não quero fazer a minha atuação nesse rompimento. Beleza, não tem problema você atuar. Espera o mercado voltar e aí você vai lá e entra nesse recuo, tá? Então, nesse caso, você pode usar média móvel como um complemento, você pode usar um Fibonacci buscando aqui esse fundo com esse topo, pô, espera o mercado voltar na retração, mas o mais importante é você basear neste rompimento. Você não compra na primeira vez. Tem uma teoria, para quem é da comunidade, eu falo muito sobre níveis de forças de suportes e resistências, tá certo? Que é o quê? Tem quantidade de toques, bipolaridade, tempo e amplitude. O que é bipolaridade? Uma resistência que é rompida passa a ser suporte, o suporte que é perdido passa a ser resistência, beleza? Então é aqui você justamente atuar no princípio da bipolaridade para você atuar na força desse pullback, beleza? Então, dentro da tua tendência de alta, você tem aqui atuar num reteste. Então, o mercado rompeu, ele volta para testar o antigo rompimento, beleza? Maravilha, Danilo. E para a gente não só deixar menos didático, né? Vamos entender como que eu vou atuar numa tendência de baixa. Turma, eu estou explicando a teoria, eu estou explicando como que você atua, daqui a um pouco eu coloco períodos gráficos, a gente vai começar um pouco mais detalhado sobre isso, tá bom? E dentro de uma tendência de baixa, a tendência de baixa, a entrada ela é muito similar, tá? Então você tem aqui a identificação dessa movimentação, tá? Onde que você vai identificar o teu ponto de suporte previamente estabelecido. Pô, Danilo, o mercado ele vai lá e perde esse suporte, beleza? Tá? É aqui, ó. Ele testou, rompeu e agora você vai atuar na confirmação. É o teu objetivo aqui, tá? O teu objetivo é esperar essa retomada de continuidade desse movimento. Então nota, Danilo, onde que eu vou particularmente fazer as minhas atuações? Dentro de mercados em relação à tendência. Ou você atua no primeiro rompimento, ou você pode esperar a confirmação deste rompimento, beleza? Então, dentro da tua tendência de baixa, opa, dentro da tua tendência de baixa, certo? O que que você vai fazer? Identificar através de topos e fundos, tá? Vou colocar aqui direto, tá? Topos e fundos descendentes, tá? Você vai esperar o rompimento do fundo anterior. E quando o mercado e quando o mercado e quando o mercado voltar para testar no fundo anterior e quando ele voltar para testar a antiga região de suporte como resistência, você poderá atuar na venda. Beleza? Então, a lógica para que você possa começar a entender, turma, é que existem formas de você poder fazer a tua atuação. Beleza? Então, vamos começar a entender os três tipos de rompimento que tem. Eu acabei de explicar o primeiro. O rompimento é você olhar o topo anterior, toda vez que rompeu o topo anterior, você compra. Tendência de alta, rompeu o topo anterior, você compra. Beleza? Tendência de baixa, perdeu o fundo anterior, você vende. Toda vez que perder fundo anterior, você vende. Beleza? Danilo, eu não me sinto confortável de fazer a primeira entrada nesse rompimento, tá? Puta, ele vai romper o topo anterior, que é a máxima do dia. Eu não me sinto um pouco confortável. Então, o que que eu vou fazer? Você pode esperar o rompimento e a hora que ele voltar para testar a antiga região que foi rompida, você testa ele como um suporte e aí você pode comprar, tá? Você vai esperar essa volta aí do mercado, beleza? Então, basicamente, você tem dois tipos de rompimento. Para quem não sabia que era pullback, tá? Pullback é esse retorno, ele rompe e depois volta, rompe e volta. Pullback é o retorno, tá? É o retorno daquele ponto que foi rompido. Beleza? Beleza, maravilha. E agora a gente tem o nosso terceiro tipo de rompimento, tá? Terceiro tipo de rompimento, que nada mais é um rompimento, tá? Rompimento dentro de uma consolidação. Ou seja, eu vou atuar em um mercado sem tendência, tá bom? Então, eu tenho aqui basicamente três formas. Danilo, como que seria essa outra forma para eu poder fazer
uma atuação dentro do mercado sem tendência. Então, olha só, lembrando, o que é tendência? Tendência nada mais é você estudar topos e fundos direcionados, tá bom? Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, a nossa tendência ela é de baixa. Então, primeiro ponto, vamos entender aqui o que é o mercado sem tendência, tá? Eu tenho aqui o mercado sem tendência. Sobe, cai, sobe, cai. Nota que eu tenho aqui uma sequência de topos e fundos irregulares, tá? Eu não tenho uma tendência totalmente desenhada. Então, primeiro para você tentar entender, marca aqui, ó. Sempre você vai procurar o teu nível máximo, ou seja, a tua resistência, e aqui embaixo, onde que eu tenho o maior número de encontro, que é a tua região de suporte. Onde que você vai atuar dentro desse mercado? Ou quando ele romper resistência, ou quando o mercado ele romper a tua resistência, tá certo? Ou quando o mercado ele romper a tua resistência, ou quando o mercado ele perder o teu suporte. Então nota, Danilo, vamos falar aqui. O que eu estou atuando aqui com você para você poder entender toda esta movimentaçãozinha? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para que fica fácil para que você possa acompanhar no PDF depois na hora que você for acompanhar a tua aula, tá bom? Então, olha só. Então, quando você fala de atuar no rompimento, você pode atuar no rompimento em mercados de tendência e mercados sem tendência, tá bom? Então, olha só, Danilo, o mercado sem tendência é quando você não tem topos e fundos indefinidos. Então, vamos primeiro classificação de tendência, tá? Classificação da tendência. Topos e fundos irregulares, ou seja, atuar dentro de um mercado sem tendência. Beleza? Danilo, legal. Então você começa a entender. Turma, antes de mais nada, tá? Eu vou entrar em detalhe de período gráfico, como que você atua, como que você estuda. Eu estou primeiro fixando esses conceitos para que você possa, de uma maneira, entender quais são esses tipos de rompimento, beleza? Então, olha só, vamos recapitular o que nós vimos até agora, tá? Nós temos aqui mercado, tendência, você vai atuar no rompimento, rompimento a favor da tendência, ou seja, a tendência de alta rompeu o topo anterior, você compra, perdeu o fundo anterior, você vende, beleza? Você vai ter o rompimento que é trabalhado em pullback. Você não vai atuar no rompimento no primeiro momento. Você vai esperar o mercado romper, ele voltou, você vai pegar essa volta para comprar e depois esperar a retomada de alta. Beleza? E agora, por último, você entendeu que existe o rompimento de um mercado sem tendência. Ou seja, você vai esperar o mercado determinar ali uma tendência totalmente indefinida e que você vai esperar ele atuar e desenvolver uma movimentaçãozinha um pouco mais direcional. Beleza? Pô, Danilo, legal, beleza. Deixa eu só passar aqui para você. Danilo, que bacana, bonito, beleza. Então, como que eu quero falar agora para você, tá? Eu quero acompanhar nessa aula. Danilo, beleza, então a gente viu o que é rompimento, os três tipos. Eu quero falar um pouquinho com você sobre como que você identifica a tendência, tá? Perdão, a tendência a gente acabou de falar, mas como que você identifica a tendência? Qual é o período gráfico que você vem operar, tá bom? Então, primeiro ponto, deixa eu colocar aqui, tá? Para você entender que é tendência, tá bom? Só para a gente contextualizar alguns conhecimentos. O que é tendência, tá bom? Dentro da teoria de Dow, presta atenção, turma, prestem muita atenção aqui, tá? Você tem três tendências. Você tem a tendência primária, você tem a tendência terciária, a tendência secundária e a tendência terciária, beleza? Então, o que é importante? Onde que nós vamos atuar? Isso é extremamente importante para que você possa entender qual é a periodicidade gráfica que nós vamos atuar, beleza? Então, olha só, tendência primária é o movimento maior, tá bom? Secundária, movimento intermediário, tá? E a movimentação terciária são as oscilações, os movimentos pequenos, tá bom? Movimentos pequenos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui com você, certo?
como que a gente vai atuar? Eu acho que eu tenho até aqui, ó, quer ver? Eu tenho até aqui um material bem legal para te mostrar. Quer ver? Ó, segura aí, estamos ao vivo. Eu tenho um conteúdo. Cadê? Aqui, ó. Peraí. Olha só, o que é você atuar dentro do mercado? O que é a tendência, tá? É você começar a entender que você tem ali níveis de forças para você poder fazer a tua atuação, beleza? Pô, Danilo, legal, bonito. Peraí que eu não achei o que eu queria achar. Peraí que agora eu acho que é isso aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, para ficar fácil para você entender, tá bom? Então, ó, dentro da tendência tem tendência primária, secundária e terciária, certo? Ó, deixa eu aproveitar aqui para você poder entender e ficar bem show de bola. Então, você tem tendência primária, secundária e terciária, tá? Tendência primária é o movimento maior, é o movimento que, pela teoria de Dow, ele dura aí 1 ano ou mais. Então, quando você olha aquele movimento grande, é quando você olha aquele movimento. Danilo, vou fazer um day trade. Beleza, então você vai olhar um movimento grande, você não tem que olhar só o que está acontecendo agora, tá? Tendência secundária é quando você olha movimentos menores. E tendência terciária são essas pequenas oscilações de preço, né? Então, nota que o que a gente vai atuar, quando eu falo de você atuar dentro de uma operação de day trade, isso tem que ficar muito importante. Você vai atuar na tendência terciária, mas para que você possa é, mas para que você possa ter uma experiência melhor, você não vai ficar limitado a só olhar um gráfico de 1 minuto. Você não vai ficar limitado a olhar somente gráficos com periodicidade menores. É importante que você comece a entender que a tua atuação dentro do mercado financeiro vai ser olhando esses tipos de movimento. Então, o que eu quero que você comece a entender? Que o nosso principal foco de atuação, tá? O nosso principal foco de atuação será na tendência terciária. Então, para você fazer operações de rompimento no day trade, vírgula, é importante você saber qual é a tendência, vamos dizer assim, tendência primária, primária, primária e secundária de um ativo, beleza? Ou seja, então presta atenção, tá? Turma, olha aqui que eu estou falando para você. Você vai aprender a fazer uma operação de day trade, certo? Você vai atuar na tendência terciária, que é essas pequenas oscilações de preço. Mas para que você possa atuar nesse tipo de movimento, para que você possa atuar neste tipo de movimento, Danilo, para eu poder atuar nesse tipo de movimento, você vai ter que estudar movimentos anteriores, você tem que estudar movimentos maiores. Então, o teu atuação vai ser na tendência secundária, na tendência terciária, tá bom? Tá? A sua atuação, atuação será na tendência terciária. Beleza? Beleza. Então, quando eu te expliquei isso, agora eu posso falar para você quais são os períodos gráficos para que você possa atualizar. Então, olha só. Turma, esse PDF aqui, eu vou mandar para todo mundo que faz parte da comunidade de Traders 2.0. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui no chat ao vivo com a gente, que faz parte do nosso grupo fechado, que participa da nossa sala ao vivo, que tem acesso a toda a nossa comunidade. Então, só para ter uma ideia, escreve eu no chat aí. Danilo, eu faço parte aí da comunidade de Traders 2.0, só para ter uma ideia quem participa aqui com a gente, tá? Só para lembrar, essa aula ficará disponível lá na nossa comunidade e o PDF será disponível na nossa comunidade. Legal? Gutão, Diego, Adelson, legal, Hugão, todo mundo aqui com a gente. Show de bola. Então, turma, vamos continuar aqui. Essa aula depois eu vou colocar lá para vocês, inclusive eu mando esse PDF, tá? Então, olha só, o que é você atuar em um rompimento, tá? Eu expliquei que é rompimento, os 3 tipos de rompimento, identificar a tendência. Então, ó,
identificar tendência e período gráfico. Agora, eu vou entrar um pouquinho na parte final de teoria para que eu possa colocar um gráfico, para que eu possa te dar algumas dicas de como que você faz para poder operar e também para fazer a tua preparação. Beleza? Então, olha só. Então, tendência, esse PDFzinho, legal. Então, Danilo, eu entendi que eu vou atuar nesses tipos de tendência. Então, vamos lá. Tipos, os 3 tipos de tendências do mercado. Beleza? Identificamos que tem aqui tendência primária, secundária e terciária. Beleza? Turma, períodos gráficos. Danilo, qual que é o período gráfico ideal? Qual que é o período gráfico para eu poder atuar? Você vai atuar no período gráfico de acordo com as tendências. Então, olha só, você tem que selecionar. Turma, eu vou te dar ideias do que funciona e para você poder aplicar, tá? Então, para você poder primeiro olhar para uma tendência, Danilo, eu vou fazer day trade. Perceba, é importante você entender qual é a tendência primária, secundária e terciária, beleza? Danilo, eu vou olhar gráfico. Qual é o período gráfico? Então você pode se perguntar, qual o período gráfico que eu vou utilizar? Então, para você olhar a tendência primária, você precisa utilizar um gráfico maior, um gráfico com periodicidade maior. Ou seja, exemplo, tá? Exemplos. Que tipo de gráfico você pode operar aqui, Danilo? Você pode utilizar gráfico diário ou de 60 minutos. Nota, você vai fazer operações de day trade, beleza? Para você identificar o período dentro da tendência primária, beleza? Eu vou utilizar gráficos com periodicidade maior. Quais são os gráficos que você pode utilizar? Beleza? Gráfico diário e gráfico de 60 minutos. Beleza? Tendência secundária. Qual é o gráfico que eu posso utilizar? Gráficos intermediários, tá bom? Gráficos intermediários. Turma, eu vou colocar a parte prática, tá? Eu vou colocar aqui daqui um pouco, eu vou abrir gráfico para que você possa se preparar como que eu vou fazer as minhas operações, tá bom? Tendência secundária, gráficos intermediários. Quais são os gráficos que seriam interessantes você poder acompanhar, tá bom? Vou colocar aqui exemplos, tá bom? Opa, pera aí. Oh, meu santinho Jorge. Agora sim, hein, paizinho. Pelo amor de Deus, hein? Aí, ó. Gráfico diário de 60 minutos, tá? Dentro de uma tendência secundária, você vai utilizar gráficos intermediários. Danilo, quais são os tipos de gráficos intermediários que eu posso utilizar? Gráficos, turma, gráficos de 15 minutos, tá? Existem pessoas que utilizam gráficos, periodicidades maiores, tá? Vou colocar aqui algumas periodicidades utilizadas. Gráfico de 10 minutos, 15 minutos ou 30 minutos. Minutos, beleza? Então, eu vou começar a falar qual é o gráfico que você usa e depois a gente vai para o gráfico, beleza? Depois a gente vai colocar para a parte um pouco mais prática. Então, para você poder identificar a tua tendência secundária, é importante você utilizar gráficos intermediários. Então, qual é o gráfico que eu utilizo? Eu vou colocar grifado, tá? Eu utilizo pelos meus padrões de estudo, eu utilizo o gráfico diário na tendência primária e eu utilizo o meu gráfico de 15 minutos na minha tendência secundária, tá bom? Então, esse daqui é um gráfico que eu utilizo. E dentro da tua tendência terciária, Danilo, tendência terciária, beleza? Gráficos pequenos, gráficos curtos, tá bom? Quais são os tipos de gráficos que você pode utilizar aqui? Gráficos de 1 minuto,
e 5 minutos. Beleza? Então, olha só, qual que é o ponto que eu quero passar aqui para você, beleza? Eu estou passando a teoria, que eu vou para a parte prática. Então, o que, que é o período gráfico, tá? A forma de você estudar o mercado através das três tipos de tendência, tá bom? Então, turma, olha, você vai usar um gráfico para entender qual é a tendência primária, a tendência secundária, a tendência terciária. E aí você consegue atuar onde que você vai entrar. Então, olha só, eu coloquei aqui em verde, tá bom? Os gráficos que eu particularmente utilizo. Danilo, eu posso utilizar o gráfico de 60 minutos, de 5 minutos e de 1 minuto? Posso. Eu posso utilizar o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto? Posso também. Então, assim, é você ter uma flexibilidade. Tenta entender o que eu vou te passar, tá? O que eu vou te passar são ideias para que você possa aprimorar os seus estudos. Então, olha só, Danilo, maravilha. Eu entendi que eu posso entender tendência e aí eu coloco aqui os períodos gráficos, beleza? Agora, o que eu quero te mostrar, tá? Como estudar na prática. Perdão. Como preparar na prática suas operações. Como preparar na prática seus pontos de day trade, tá? Danilo, como que eu vou identificar onde que eu vou entrar? Quais são os papéis que eu vou acompanhar, tá bom? Primeiro passo, eu recomendo que você tenha aqui uma base, tem aqui uma base de dados, ou melhor, uma base de ativos que você acompanha com frequência. Base de ativos que você vai acompanhar com frequência. Turma, tem bastante coisa. Então, uma dica, tá? Uma dica. Danilo, eu tô começando. Quantos papéis você recomenda que eu acompanhe? Tá? Tem inúmeros papéis para você poder acompanhar a Bolsa de Valores. Se você não tem ali uma especialidade de acompanhar um monte de papel, eu recomendo que você acompanhe poucos. Recomendo que você acompanhe no máximo 10 ativos. Então, algumas sugestões, tá? Dólar futuro, índice futuro, Petrobras, Vale, Itube, BBDC4, 1, 2, 3, 4. Itaú, acompanha aqui, ó, B3SA é um papel interessante. Elet 3 é um papel interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual mais papel aqui que dá para a gente acompanhar? Vale, Banco do Brasil, B3SA, Uzi Minas, tá? Uzi Minas é um papel legal para você acompanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos colocar aqui mais uma ação para que você possa acompanhar, tá? Gol 4, beleza? Danilo, qual que é a minha dica aqui para você? Danilo, eu tenho que seguir à risca esses papéis que você está falando? Olha, não, né? Mas se você, pô, Danilo, eu estou começando, eu não tenho um parâmetro nenhum sobre bolsa, siga a risca que eu estou te passando, tá? Então, qual que é a ideia? Eu estou colocando agora para que você possa ir por uma parte um pouco mais prática, tá bom? Então, ó, base de ativos, tá? Como preparar na prática seus pontos de day trade? Primeiro, ter uma lista de ações que você vai estudar diariamente ou com uma frequência alta. Lembre-se, pô, Danilo, eu quero fazer day trade. Beleza, quero fazer day trade, né? Você não vai estudar uma vez no mês, você não vai estudar 2 vezes na semana, tá? Você tem que estudar com uma frequência maior porque é uma modalidade que você escolheu. Então, assim, como que eu separo? Como estudar? Como selecionar o ponto para entrada? Ponto para entrar na operação. Então, vamos lá. Eu vou te dar alguns passos, tá? Primeiro ponto, tá? Primeiro passo, tá? Escolhe um papel. Identificar a tendência do ativo. Ponto número 1. Ponto número 2. Identificar o nível de força, identificar os suportes e
resistências. Beleza? Terceiro, verificar, eu vou colocar em gráfico, tá bom? Verificar os possíveis movimentos no... Opa, identificar a tendência... Perdão, peraí, que eu tenho que colocar uma coisa antes. Como estudar? Como selecionar o ponto para entrar em uma operação. Dica, tá? Gráfico diário, primeiro ponto. Gráfico diário. Você vai estudar pelo gráfico diário. Entender tendência, suporte e resistência, verificar os possíveis movimentos no gráfico diário. Beleza. Depois do gráfico diário, você vai para o gráfico de 15 minutos e depois 1 minuto. Beleza? Então, Danilo, vamos para a parte prática? Vamos para a parte prática. Só para você começar a entender o que eu estou querendo te dizer. Olha só, Danilo, eu entendi que existem 3 tipos de rompimento. Você atua no rompimento a favor da tendência, você pode esperar o mercado romper, esperar a volta dele atuar no teu pullback, ou você pode esperar o mercado totalmente de consolidação. Então, para que você possa operar dentro do day trade, é importante que você entenda as tendências. Tendência primária, movimento maior, tendência secundária, movimento intermediário e tendência terciária são movimentos menores, beleza? Então vamos lá. Danilo, como que eu coloco o meu passo a passo para poder fazer esse estudo? Vamos pegar aqui uma ação aleatória. Ação aleatória, turma, YouTube. Beleza? Vamos no Itaú? Vamos no Itaú. Então, primeiro passo, como que eu estudo e como que é uma dica para que você possa estudar dentro do mercado financeiro. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico diário, tá? Então eu estou pegando um momento atual agora para você entender como que você estuda e como que você se prepara para que venha facilitar o teu dia a dia operacional. Então olha só, coloquei o meu gráfico diário. Danilo, beleza. O que que eu vou fazer? Primeiro passo, identifica a tendência do papel, beleza? Então vamos colocar aqui, identificar a tendência do papel. Danilo, qual é a tendência desse papel? Tá? Eu vou olhar aqui, ó, a tendência desse papel. Se você olhar, o mercado faz... Opa! Turma, tentem se cobrar, tá? Cai, corrige, cai, bum! Vem uma forte tendência de baixa. Recentemente, o papel ele quebra o teu padrão de tendência e ele vem onde? Turma, deixa eu pedir uma ajuda para vocês. Qual que é essa tendência agora do curto espaço de tempo? Olhando topos e fundos de tube, qual que é? Essas linhas brancas, tendência de alta, tendência de baixa ou tendência indefinida? Escreve para mim, só para eu ter uma sensibilidade, se você está conseguindo acompanhar um raciocínio. Então, ó, o primeiro passo que eu preciso entender é qual é a tendência, beleza? Então, qual é a tendência desse papel? É uma tendência lateral, é uma tendência indefinida. Então, você entendeu qual que é a tendência. Primeiro passo, tendência lateral. Lateral. Beleza? Beleza, Danilo. Segundo passo, turma, coloque aqui os suportes e as resistências. Vem para o gráfico diário, tá? Estou no gráfico diário, presta atenção, presta atenção. Eu estou te mostrando como que você opera rompimento no day trade. Eu acabei de colocar um gráfico diário, tá? Então, eu estou ajustando os detalhezinhos para que você possa ter o melhor aproveitamento. Então, vamos lá. Marca teu suporte e teu resistência, beleza? Então, ó, vou marcar um suporte aqui. Danilo, como que você gosta de marcar? Onde tem o maior número de encontros, tá? Então, ó, aqui eu tenho um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Eu tenho um suporte por aqui, tá? Eu tenho uma resistência aqui em cima, beleza? Pô, Danilo, se eu quero ser aquela pessoa que eu quero colocar mais suporte, quero deixar bem detalhadinho, ó, coloca uma outra linhazinha aqui para você pegar o pavio, você pode ir lá e colocar um tracejado para você ver que não é tão importante, mas eu tenho uma referência de suporte por aqui, eu tenho uma referência de resistência por aqui. Beleza? Então, olha só, eu cumpri aqui 2 cenários com vocês, pelo meu gráfico diário. O segundo ponto é marcar suportes e resistências. Beleza? Pô, Danilo, legal, tô conseguindo entender, até aqui tá tudo bem. Eu tô te desenhando o caminho para você fazer o seu day trade. Beleza? Então, olha só. Então, você tem aqui, ó, o movimento que você está desenhando do teu mercado. Beleza? Volta lá. E agora, quais são... Ó, turma, eu marquei qual é a tendência. 2, identifiquei suportes e resistências.
Quais são os possíveis movimentos no gráfico diário? Preste atenção. Eu estou no gráfico diário. Mas, Danilo, a live, a aula é como operar rompimento do day trade. Sim, vem pelo diário. Vamos lá. Vamos agora fazer projeções. Dois cenários. Turma, uma coisa muito importante. Toda vez que você for estudar um papel, uma ação ou índice ou dólar, ele tem apenas dois movimentos. Ou ele sobe ou ele cai. Ponto, certo? Eu estou avaliando este papel do gráfico diário de Itaú, beleza? Danilo, quais são os possíveis movimentos? Terceiro, possíveis movimentos de mercado, beleza? Quais são os possíveis movimentos? Vem comigo, vem comigo. Eu tenho uma tendência indefinida. O mercado, no momento atual, ele realiza um teste de um suporte. É um suporte importante? É um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Faça um estudo comigo. A análise técnica, você estuda o passado para projetar os movimentos futuros. O que aconteceu no passado quando o mercado tocou nessa região de suporte, aqui nessa casa de R$ 20,67? Ela tocou no suporte, subiu, tocou no suporte, subiu, tocou no suporte, subiu. Danilo, quais são os possíveis movimentos de alta para esse papel de Itaú? Eu vou desenhar dois possíveis movimentos, um movimento para cima e um movimento para baixo. Beleza? Se eu levar em consideração que no passado o mercado ele tocou no suporte, subiu, tocou no suporte, subiu, tocou no suporte, subiu, o que eu posso interpretar? Que o mercado vai tocar no suporte e ele pode replicar esse movimento de alta. Beleza? Danilo, se ele subir, qual é o próximo ponto de parada no gráfico diário? O próximo ponto de parada no gráfico diário é aqui em cima. Beleza? Então, primeiro cenário, quais são os possíveis movimentos de alta? Esse daqui é o primeiro possível. Quais são os possíveis movimentos do papel? Esse daqui é o primeiro possível movimento de alta. Beleza? Então, dentro de uma tendência indefinida, marquei suporte e resistência. Qual é o primeiro possível movimento? Ele vai subir, tá? Então, não importa qual é o alvo certinho, mas tenta entender que ele abre espaço para uma alta porque ele testa um suporte. Beleza? Maravilha, Danilo. E se ele desprezar, tá? Suporte, suporte, suporte. Danilo, toda vez que ele tocou. E se ele não continuar subindo, ele caiu, subiu aqui. Se ele agora voltar a cair, romper aqui, vai ter uma movimentação de queda, não tem problema. Se o Itaú cair, qual que é o próximo ponto de suporte dele? A região de R$ 26,70, que é esse próximo ponto. Concorda? O papel está aqui nos 22,55. O próximo ponto de suporte do papel, se ele cair, é os 22,60. Por que os 22,60? Porque nada mais é essa referência de preço que eu estou estudando. Beleza? Maravilha. Então, olha só, Danilo. Estou estudando aqui desse mercado. Turma, tamo junto? Estão acompanhando? Eu estou te dando os insights, hackzinho para você saber operar no mercado. Agora eu vou aprofundar para que você possa separar o momento exato do day trade para que você possa atuar. Até comigo tá tudo bem? Estamos conseguindo acompanhar a aula. Lembrando que a gente teve aqui toda essa parte do PDF, tudo que eu passei aqui para que vocês possam acompanhar. Depois eu vou disponibilizar esses conteúdos lá na nossa comunidade. Tá bom? Turma, até aqui, como que tá? Escreve para mim, Danilo, tô acompanhando. Tá legal. Hashtag. Vamos criar uma hashtag. Depois a gente vai ter a nossa hashtag para fazer a postagem, tá? Hashtag. Não, hashtag não, tô acompanhando. Escreve tá acompanhando, depois a gente cria uma hashtag da hora e vamos para cima. Estamos com mais de 1.300 pessoas na nossa live. Danilo, entendi. Maravilha. Eu tô te explicando Itaú. O que eu estou te falando agora, presta atenção, hein? Você quer coisa mole? Você quer coisa fácil, simples? Senta num pudim. Eu estou te ensinando para que você possa aplicar isso depois e você fixe e você consiga operar sozinho. E faz o seguinte, implemente isso amanhã e depois compartilhe comigo os teus resultados. Volta. Danilo, identifiquei a tendência indefinida. 2, suportes e resistências. Marquei. 3, quais são os possíveis movimentos? Identifiquei então que ele testa um suporte teste um suporte, ele pode ter um movimento de alta, beleza? Agora eu vou refinar os meus estudos, tá bom? Gráfico de 15 minutos. Eu vou refinar os estudos. Então olha só, eu acabei de colocar o gráfico diário.
gráfico de 15 minutos. Agora, você não estava no gráfico diário? Eu vou lá e coloco o gráfico de 15 minutos. Danilo, eu vou refinar o mercado. Danilo, presta atenção. E se eu não uso o gráfico de 15 minutos? Você usa qual? Refina pelo gráfico que você escolheu. É de 10, é de 15, é de 30? Qual é o gráfico que você escolheu? Então, tenha um gráfico da tendência primária, um gráfico da tendência secundária e um gráfico da tendência terciária. Beleza? Maravilha, Danilo. Então, eu estou vindo aqui pelo gráfico de 15 minutos. Esse aqui é meu gráfico da minha tendência terciária. Tendência secundária. Beleza? Qual é o meu objetivo? Refinar os meus estudos para poder identificar o melhor ponto da operação. Beleza? Então, olha só. Danilo, estou aqui no gráfico diário. Beleza? Você acabou de identificar que o mercado de Itaú testa um suporte importante. Beleza? Se o mercado continuar subindo, você espera que ele venha buscar essa próxima resistência. Beleza? Danilo, maravilha. Estou aqui no meu gráfico de 15 minutos. Olha a bagunceira que é esse teleco-teco, certo? Então, olha, pelo gráfico diário, eu estudei aqui basicamente os últimos 40 dias, 2 meses aproximadamente, beleza? Gráfico de 15 minutos. Cara, olha os 2 dias anteriores, no máximo. 2 meses do gráfico diário, 2 dias do gráfico de 15 minutos. Agora, vem aqui. Vamos refinar o teu estudo através do gráfico de 15 minutos. Como que você refina os seus estudos através do gráfico de 15 minutos? Primeiro ponto, identificar a sequência de topos e fundos. Vamos colocar aqui, ó, topos e fundos. Tendência. Identifique qual é a tendência desse ativo. Identifique qual é o acompanhamento desse ponto, tá bom? Então, olha só. Primeiro, tendência. Gráfico de 15 minutos. Danilo, olha aqui os últimos 2 dias, galera. Presta atenção, tá? Gráfico de 15 minutos. O mercado está fechado, está tranquilo. Vamos começar a estudar a tendência? Gráfico de 15, ó. Estou olhando aqui o gráfico 1, 2, 3, 4 dias para trás. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar um PS. Danilo, quanto tempo para trás eu vou operar? Olhar, no máximo, 40 pregões anteriores. Por que eu falo isso, galera? Rapidinho, volta para o gráfico diário, tá? Senão, o cara vai tirar um zoom, aí ele vai falar, não, Danilo, que a tendência é de alta, que lá no ano de 2018, esquece, você está fazendo day trade, você está especulando, você não tem que olhar coisa lá de 10 meses atrás, o espaço é curto, tá? Então, a minha tendência primária nesse gráfico, 40 pregões no máximo, beleza? Gráfico de 15 minutos. Quanto tempo eu vou olhar? Danilo, eu coloquei o gráfico de 15 minutos. Será que eu tenho que tirar um zoom? Tudo isso aqui para poder olhar? Não. Olha aqui no curto prazo. Cara, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No máximo, tá? Gráfico de 15 minutos. PS. Olhar, no máximo, os últimos 5 dias. Pelo gráfico de 15 minutos. Beleza? Maravilha, maravilha. Então, olha só. Como que eu vou olhar? Gráfico de 15 minutos. Cara, vem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Eu estou fazendo essa aula ao vivo, tá? Olha só. Primeiro ponto. Senta aqui, ó. Qual que era a tendência no gráfico de 15? Turma, até aqui, qual é a tendência do gráfico de 15 minutos de Itaú? Isso você tem que praticar para que você possa entender como funciona o mercado. Não é durante o pregão que você vai descobrir se a tendência é de alta ou se a tendência é de baixa. Então, olha só, eu tenho aqui o gráfico de 15. Eu tenho uma quê? Topos e fundos descendentes. Beleza. O que o mercado faz recentemente? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Opa! Pelo gráfico de 15 minutos, Danilo, eu tenho 2 cenários aqui para poder falar para você. Beleza? Quais são esses 2 cenários que eu tenho para falar para você? Tínhamos uma tendência de baixa, agora nós temos aqui uma tendênciazinha de alta. Por quê? Como que eu olho a tendência? Através de um
de uma pessoa conhecida como Charles Dow. Ele criou uma coisa que se chama a teoria de Dow, que tem 7 princípios. Para você identificar, a tendência tem 7 princípios. E uma delas se chama topos e fundos, mantém um padrão da tendência. Então, olha só, topo, 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 fundo, fundo, fundo. Até aqui eu tinha uma tendência de baixa. Agora, os meus topos e fundos, eles mudaram. A minha tendência, ela mudou. Então, maravilha. Então, você começa a entender que pelo teu gráfico de 15 minutos, preste atenção, tá? Pelo teu gráfico de 15 minutos, recentemente, a ação ela faz o quê? Sobe, corrige, sobe. Maravilha. Turma, preste atenção muito grande. Dentro de uma tendência, existem movimentos de impulsão e correção. Impulsão, correção. O mercado se impulsiona afastando da média, depois ele volta e corrige até minha média. Ele se impulsiona e afasta da média, ele corrige e volta para minha média. Qual é o momento atual do mercado de Itaú? Olha só, o mercado de Itaú, ele tem essa movimentação de alta, beleza? Gráfico de 15 minutos. Preste atenção pelo gráfico de 15 minutos, o movimento que acabou de ser executado. Executou o movimento de impulsão. A tendência pelo 15 minutos, ela é uma tendência de alta. Preste atenção, o gráfico diário, o papel toca no suporte. Gráfico de 15 minutos vinha no topos e fundos descendentes, referendemos por um topos e fundos ascendentes. Apesar do gráfico de 15 apontar uma tendência para cima, você concorda comigo que eu tenho aqui um afastamento do meu preço em relação à minha média? Então, para que uma tendência seja saudável de preço, o que é importante num gráfico de 15 minutos do mercado fazer? Corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. O que a gente acabou de acompanhar no gráfico diário? Suporte, ele pode buscar a próxima resistência lá em cima. Beleza. Danilo, agora refina teu estudo. Qual é o momento desse teste de suporte do diário que ele pode subir e qual é o momento que ele se encontra? Opa, ele se encontra por aqui. Então, o que você pode esperar, tá? Você vai refinar o teu estudo, onde você vai identificar, primeiro, como que você identifica a tendência no gráfico diário? Você vai verificar, tá? Verificar se os possíveis movimentos do gráfico de 15 minutos estão alinhados com o gráfico diário, beleza? Então, olha só, Danilo, volta, diário, testa suporte, certo? Quais são os possíveis movimentos que o mercado pode fazer? Continuar subindo ou cair. Vai para o gráfico de 15 minutos. Danilo, eu identifiquei para o gráfico de 15 minutos. Como que eu posso atuar no rompimento? Volta. Quantos rompimentos eu tenho? Quantos tipos de rompimento eu tenho? 3. Eu tenho um rompimento a favor da tendência, eu tenho um rompimento que é o pullback e eu tenho um rompimento a favor no mercado sem consolidação. Dos 3, turma, preste atenção. Eu tenho 3 tipos de rompimento. Rompimento a favor da tendência, o rompimento e você pega o pullback e o rompimento e o mercado sem tendência. Qual que eu não vou usar no gráfico de 15 minutos? O último exemplo do rompimento, que é o rompimento no mercado sem tendência, porque eu não tenho mercado sem tendência, eu tenho mercado com tendência no 15 minutos. E qual que é a tendência do 15 minutos? A tendência do 15 minutos é uma tendência de topos e fundos ascendentes. Como que eu vou poder atuar? Onde que eu vou poder atuar dentro do mercado de 15 minutos? Agora você vai começar a entender onde você, opa, onde você vai, onde você vai atuar no gráfico de 15 minutos. Quando eu falo atuar, é num rompimento a favor da tendência ou você vai atuar num pullback, beleza? Que é o retorno do rompimento. Descarta, aqui você não tem a sem consolidação porque o mercado está em consolidação. Então, olha só, Danilo, agora você vai desenhar, olha só, presta atenção comigo. Você vai fazer o quê? Onde você vai atuar. Presta atenção.
você vai começar a escolher onde você vai atuar dentro do mercado de 15 minutos, beleza? Então, olha só, quais são os possíveis movimentos para que eu possa atuar nesse meu gráfico de 15 minutos? Preste atenção, olha só, quais são os possíveis movimentos, beleza? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Espera aí que o meu mouse ele deu uma travadinha aqui. Olha só, tá aqui, tá? Então, ó, sobe, beleza? Danilo, quais são as possíveis operações que eu posso fazer no meu mercado de Itaú? Duas, certo? Quais são elas? O primeiro, vamos pensar, já que ele não está no teu movimento de impulsão, qual que é teu primeiro possível movimento? É o movimento de pullback. Então, olha só, primeiro pullback. Se você for atuar no pullback, você vai ter que marcar a antiga região de resistência. Qual que era a antiga região de resistência, Danilo? Não era esse ponto? Não era esse ponto? Por que que era esse ponto? O ar, as bolas. Topo, certo? Então, como que você pode atuar dentro do gráfico de 15 minutos? Você vai esperar o mercado recuar. Opa, voltou. A hora que o Itaú, no gráfico de 15 minutos, tocar aqui, preste atenção. Por quê? Ele rompeu resistência, eu vou esperar o famoso pullback. O Itaú, ele fechou aqui hoje a 22,55, certo? Se ele voltar para essa região aqui dos meus 22,15, 22,20, eu posso esperar uma compra para quê? Esperar a retomada de alta. Legal? Então, olha só. Então, o que, que você começa a entender? Eu consigo fazer um pullback onde? Qual é a região do Itaú? Você vai marcar. A região que ele pode trabalhar aqui é nada mais, nada menos que essa região desse topo prévio anterior. E aí você vai lá e anota o pontinho dele. Opa! Então, olha só. Essa região aqui de 22,20, ela tem uma referência de suporte importante. Então, o meu primeiro cenário é eu fazer a minha atuação no pullback. Então, o que, que você começa com a mente amanhã, tá? Se o mercado voltar, certo? Eu posso procurar compras de Itaú em que preço? Essa região de 28, de 22,20. Opa, por quê? Porque pelo gráfico de 15 minutos, ele vai abrir espaço para poder retomar esse teu movimento de alta. E esse movimento aqui, preste um pouquinho de atenção. E este movimento aqui, tá? E este movimento aqui, nada mais é o quê? Nada mais é o quê? O teste do gráfico diário. O teste do gráfico diário suporte, espaço para voltar a subir. Maravilha. Então, eu vou começar a desenhar minha primeira entrada. Beleza, então eu posso anotar a minha primeira entrada nessa região de 22,20, tá? Ou, se o mercado, vamos supor, Danilo, e se o mercado de Itaú, hora que se você abrisse o gráfico, ele tivesse dessa forma aqui, ó. E se ele tivesse dessa forma aqui, ó? Se tivesse, só para você entender, ele já tivesse feito esse movimento de correção, ele já tivesse feito esse movimento branco, onde que você vai ficar de olho para você poder comprar as ações de Itaú? Se ele rompeu o quê? O topo anterior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar a minha resistência, tá? Levando em consideração se o mercado já tivesse feito essa correção, né? O famoso pullback, eu iria marcar e ia esperar ele romper. Opa, eu ia esperar aqui, ó, esse movimento. Então, se ele tivesse nessas regiões, quais seriam pontos atrativos para eu poder procurar compra no pregão de amanhã? Procurar compra se ele rompesse essa região aqui de resistência. Então, perceba, dentro de um gráfico, eu vou conseguir procurar pontos diferentes para poder atuar. Beleza? Pô, beleza. Então, não esqueça do raciocínio. Coloquei meu gráfico diário. Eu coloquei meu gráfico de eu coloquei aqui o meu gráfico da tendência primária. Fui para o gráfico da tendência secundária. Beleza? Vamos para o gráfico agora de 1 minuto. O 1 minuto, eu vou colocar aqui, ó, o gráfico de 15 atento à tendência secundária. Beleza? Tendência secundária. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 1 minuto, é você fazer o quê? É a tua tendência terciária. Beleza?
O que que é esse ponto? Agora você vai determinar o teu ponto de entrada, tá? O teu ponto de entrada. Beleza? Então, turma, olha só. Eu olhei o gráfico diário que testa suporte, eu olhei o gráfico de 15 minutos que tem topos e fundos ascendentes, eu vou pelo gráfico de 1 minuto para entender o meu ponto de entrada. Cara, coloca o gráfico de 1 minuto, coloca o meu gráfico de 1 minuto. Tá aqui, ó, gráfico de 1 minuto. Vamos dizer, preste um pouco de atenção no que eu vou te passar agora. Imagina se o pregão estivesse em andamento, tá? Vamos supor que nós estamos durante um pregão. Agora eu vou colocar o gráfico de 1 minuto para fazer o quê, Danilo? Para eu poder ter exatamente o meu ponto de entrada. Como que eu vou atuar no meu ponto de entrada? Primeiro passo, identifica a tendência. Qual que é a tendência no gráfico de 1 minuto? Fala para mim qual é a tendência no gráfico de 1 minuto. A tendência ela é uma tendência de alta. Se o mercado estivesse em andamento, Danilo, onde que eu posso procurar pontos para trabalhar entrada em Itaú? Eu posso esperar o seguinte movimento: mercado corrigir até a antiga região de resistência, que agora serve como um ponto de suporte. Onde que eu vou entrar na minha operaçãozinha onde que eu vou entrar aqui na minha operaçãozinha onde que eu vou entrar aqui na minha operaçãozinha de Itaú? Eu vou esperar o mercado voltar. Fez o quê? Quais são os tipos de movimento que tem de rompimento? Rompimento da tendência e rompimento de pullback. O que eu posso fazer aqui? Um pullback. Eu posso esperar o mercado voltar para esse topo anterior e procurar um ponto de compra, tá? Opa, Danilo, mas qual que é esse ponto no 15 minutos? Nos 15 minutos não era aqui essa região, ó? Então anota. Qual que é a região dos 15 minutos? A minha região dos 15 minutos é o R$ 22,20. Então coloca o gráfico de 1 minuto. Opa, gráfico de 1 minuto. Danilo, onde que eu tenho um famoso ponto importante para eu poder atuar? Gráfico de 1 minuto, ó. Teste 1, 2, 3, 4. É uma resistência importante? É. Resistência rompida passa a ser suporte, pullback. Então, o que eu vou esperar agora? Eu posso esperar o Itaú, sobe. Olha só, se o Itaú voltar, onde que eu posso procurar pontos de entrada na minha compra? Eu posso procurar por aqui, ó. Vou tentar procurar nessa região de 22,20. Por que que eu vou procurar compras na região de 22,20 de Itaú? Porque nada mais é o pullback do gráfico de 15 minutos, perdão, nada mais é o suporte do diário que sinaliza uma possível alta, nada mais é o pullback do gráfico de 15 minutos e nada mais é uma referência de preço de suporte extremamente importante. E se você levar em consideração, depois você coloca ali alguns indicadores para você poder estudar. Então, olha só, eu tenho aqui uma média móvel. Então, olha só, o mercado sobe, corrige, sobe. Danilo, vamos supor que o mercado está agora. Olha, galera, é o seguinte, presta atenção. Se o Itaú voltar lá para os 22,20, a gente vai pensar numa compra por aqui. E aí você pensa numa compra por aqui, esperando a retomada de alta. Pô, Danilo, legal. E se eu não conseguir pegar essa compra que você acabou de passar? Onde que eu vou entrar no gráfico de 1 minuto? Você vai esperar o mercado voltar, você vai esperar o rompimento de resistência e você vai comprar nesse rompimento aqui. Então, quais são os dois cenários que você pode trabalhar em Itaú? Nesse ponto aqui. Ou você compra no pullback, ou você compra no rompimento a favor da tendência. E aí você começa a entender que você vai começar a refinar os seus estudos, que você vai começar a refinar as suas entradas. Então, o que eu quero que você comece a entender? Muitas pessoas, elas acham onde que eu compro, onde que eu vendo. Ou muitas pessoas acham, opera a favor da tendência, mas você tem que entender como que você estuda o mercado. Então, o que eu quero mostrar para você é, primeiro, você vai identificar um gráfico que você vai olhar. Então, vamos só recapitular como que você... olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Filipão deu uma ideia. Danilo, turma, até agora, vocês estão conseguindo entender? Tá legal? Me dê um feedback, por favor. Eu vou dar uma liçãozinha de casa, eu quero que você pratique. Por quê? Muitas pessoas entram na bolsa de valores e elas procuram um santo grau de compra, de compra, de compra, de compra. Onde que eu compro, onde que eu compro? Elas não conseguem ler tendência, eles não conseguem saber como que você compra. Então nota, eu estou te explicando como que você trabalha o rompimento, presta atenção, o rompimento de uma operação de day trade. Eu estou te explicando tendência, gráfico diário, gráfico de 15 minutos, tendência primária, tendência secundária, para você poder entrar no rompimento.
Tá entendendo? Tá ficando legal? Show de bola. Eu quero agora que você faça o quê? Que você aperfeiçoe. Eu quero que isso fique claro para você. Então agora eu vou te dar uma dica de estudo, tá? Uma dica de estudo. Essa dica de estudo, o meu objetivo é acelerar o seu processo, é, o seu processo, acelerar o seu processo de aprendizado sobre o estudo da análise técnica, tá? Então, qual que é a minha dica de estudo aqui para você? Eu quero acelerar o teu processo, beleza? Então, qual que é a minha dica de estudo aqui para você? Tá? Presta atenção no que eu vou passar agora. Eu não te passei aqui em cima uma base de dados? Eu não te passei aqui em cima uma base de dados? Turma, separe 10 papéis que você acha interessante, separe 10 papéis que você acha atrativo. Eu te dei uma sugestão. Dólar, Índice, Petro, Vale, Itaú, Bradesco, B3SA, Elete, Uzi Minas, Gol. Opa, faltou uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou uma. Faltou uma. Vamos colocar... Qual outra ação que a gente costuma fazer operações de day trade? Gol, Uzi Minas... Lojas Americanas, tá? Lame 4. Turma, separe 4 papéis. Hoje, eu, Danilo, estudo mais de 100 papéis por dia, mais de 100 ações por dia. Então tá aqui, ó, uma sugestão, beleza? Então, qual que é a minha dica de estudo para que você possa acelerar o teu processo de estudo da análise gráfica, tá? É acelerar o seu processo de aprendizado sobre o estudo da análise gráfica e beleza. Então, o que eu vou fazer de dica de estudo, tá? Selecionar um ativo. Beleza? Seleciona um ativo. Exemplo, YouTube. Beleza? Segundo passo, colocar gráfico diário. Gráfico diário. Opa, primeiro passo, selecionar o ativo. Gráfico diário, você vai identificar a tendência. Tá bom? Identificar a tendência. Turma, eu vou te dar um passo a passo de estudo, tá? Passo a passo de estudo. E depois eu já falo. Usa e aplique e depois comenta comigo os seus resultados, tá? Qual que é o teu passo a passo? Primeiro passo, você vai selecionar um papel, um ativo. Segundo passo é você, um gráfico diário, tá? Segundo passo, um gráfico diário, você vai identificar a tendência desse papel, beleza? Vamos colocando aqui por etapas? Vamos colocando aqui por etapas? Vamos fazer aqui um estudo de caso, tá? Estudo de caso, gráfico diário, vamos junto. Eu vou te mandar esse PDF, tá? Para quem é da comunidade, eu vou mandar esse PDF para que você possa ter totalmente detalhado, tá? Danilo, tendência. Aqui, ó. Após uma tendência de baixa, o papel passa por uma tendência indefinida. Vem para cá, ó. Tendência indefinida, beleza? Então, segundo passo, identificar qual a tendência indefinida. Terceiro passo, marcar suportes e resistências. Beleza? Pelo gráfico diário. Deixa eu continuar aqui, ó. Gráfico diário. Diário. Marcar suportes e resistências. O teu quarto passo pelo gráfico diário, projetar os possíveis movimentos. Movimentos, tá? Um movimento de alta e um de baixa, tá bom? Então, pelo gráfico diário, você vai fazer isso. Então, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui, anexo 1, beleza? Gráfico diário. Diário. Beleza? Então, ó, identifiquei suporte e resistência. Danilo, como que eu vou identificar os movimentos? Você tem simples, desenha, você começa a entender. Pô, testou suporte, cara, ele pode subir até essa próxima resistência. Beleza? Ó, suporte 1, suporte 2, 3. Ou, opa, ô meu santinho Jorge, ó, suporte, 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 suporte. Resistência, 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 resistência. Beleza. Então, pelo teu gráfico diário, quais são os possíveis movimentos? Eu tenho um possível movimento 1, tá? Que seria, opa, deixa eu colocar aqui para você poder identificar.
certinho, ó, olha só. O possível movimento 1, o possível movimento 1 nada mais é esse possível movimento aqui, ó. Movimento 1, certo? Ele testar resistência. Movimento 2, ele cair e testar seu suporte. Esses dois movimentos, maravilha, anota pelo diário. Anota, então vou colocar aqui, ó, anexo 1, tá? Anexo 1. Gráfico diário. Identificar tendência. Nesse caso, indefinida e teste de suporte. Beleza? Qual que é o anexo 2? Vem aqui comigo. Anexo 2. Desenhar possíveis alvos, tanto para cima quanto para baixo, alta e baixa. Beleza? Maravilha. Então tá aqui, turma. Você vai colocar esse daqui é os dois anexos do gráfico diário. Beleza? Qual que é o teu quinto passo, tá? Quinto passo, você vai usar o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. Você vai refinar a sua estratégia, fazendo o quê? Identificar a sua tendência no gráfico de 15 minutos. Tendência. Beleza? O seu sexto passo, marcar pelo gráfico de 15 minutos, pelo gráfico de 15 minutos, o tipo de rompimento a ser atuado. Tá? Então, pelo gráfico de 15 minutos, vamos colocar aqui, ó, anexo 3. Anexo 3. Beleza? Vamos aqui no anexo 3. Gráfico de 15. Beleza? Deixa eu só colocar aqui. Gráfico de 15 minutos, rapidinho. Tendência, tá? Identificar o tipo de movimento. Turma, presta atenção aqui, ó. Gráfico de 15 de Itaú, tá? Quais são os possíveis movimentos pelo gráfico de 15 minutos do Itaú? Aprofunda, faz esse estudo. Sobe, opa, segura. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Danilo, quais são os possíveis movimentos do gráfico de 15 minutos que eu vou poder atuar? Beleza? Eu vou poder ou atuar nessa correção, que é o famoso pullback, certo? Ou você vai atuar no rompimento de resistência. Então, nota que aqui você tem duas possibilidades de atuação dentro desse mercado. Olha só. Turma, pelo Opa, não, novo. Aqui, ó. Olha só. Então, pelo gráfico de 15 minutos, presta atenção. Pelo gráfico de 15 minutos, você vai começar a refinar o teu movimento. Danilo, como que eu vou identificar? Quais são os possíveis entradas que eu tenho aqui? Quais são os possíveis tipos de rompimento? Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, tipos de rompimento. Eu posso atuar no pullback. No pullback, se o mercado voltar para os meus 22,20, ou eu vou poder atuar no rompimento a favor da tendência, rompimento a favor da tendência, acima de que preço, Danilo? Acima desses 22, ó, vou deletar aqui, tá? Eu posso atuar aqui acima desse movimento aqui, ó, dos 22,60. Desde que ele faça uma correção, então 22,60. Então eu começo a entender que pelo 15 minutos eu tenho duas formas de poder atuar. Ou eu compro aqui se ele voltar, ou eu espero ele voltar e compro no rompimento da máxima de hoje, no pregão seguinte ou nos pregões seguintes. Tá bom? Olha só. Então você vai começar a identificar quais são os tipos de rompimento que eu vou poder trabalhar. Turma, você já começa a eliminar vários e vários e vários cenários, tá? Eu tenho dois tipos, pullback ou de rompimento. Tá aqui, beleza? E aí você vai fazer agora, identificou os possíveis pontos de entrada pelo 15 minutos, você vai ter o teu sétimo passo. O teu sétimo passo é identificar o ponto de no gráfico de 1 minuto, você vai identificar
a tendência. No oitavo passo, no gráfico de 1 minuto, você vai determinar o ponto de entrada. Beleza? Então vamos para o anexo 2, anexo 3, anexo 4. Beleza? Danilo, o que é o anexo 4? Opa, deixa eu salvar isso aqui, né, papai? Anexo 4. O que é o anexo 4? Gráfico de 1. Danilo, coloquei o gráfico de 1 minuto. Maravilha. Pelo gráfico de 1 minuto, identifica a tendência. Mesmo cenário. Opa, tira um pouquinho aqui o zoom, ó. Só deixa eu melhorar aqui. Tirar um pouquinho o zoom aqui, ó. Ó, nota que eu tô lá com aquele suporte do 15. Olha 1 minuto. Olha só. Sobe. Se você quiser fazer menorzinho, tá? Ó, aqui, aqui, aqui. Não vejo problema, tá bom? Mas olha só, tenta ser um pouco simples no teu estudo, ó. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Danilo, qual é o meu ponto de entrada que eu vou ter no nosso mercado de Itaú no gráfico de 1 minuto? Quando o mercado ele fizer este movimento, ele voltar para a região de 12,20, e aí eu vou esperar o quê? Tá? Eu posso esperar o quê? Dentro do gráfico de 1 minuto? Um pivôzinho. Eu vou esperar essa queda, ele corrige por aqui, eu tento comprar por esse movimento. Então, eu vou esperar o quê? Essa retomada de alta. Então, eu vou procurar uma compra nessa região dos 22,20 quando o mercado recuar e montar o famoso pullback, tá bom? O famoso pullback, certo? Então, ó, voltou, rompeu a resistência, eu espero ele voltar para cá. Pô, Danilo, o mercado está desabando, eu já vou comprar 22,20? Não, espera às vezes ele tocar, ter um repiquezinho, fazer um pivôzinho de alta, para que fique mais claro, fique mais simples de você poder atuar dentro desse mercado. Então, nota, pô, Danilo, onde que eu vou atuar? Você tem aqui os preços para que você possa atuar. Então, você pode atuar no pullback, certo? Então, você pode fazer aqui a tua entrada definitiva pelo pullback, tá? Entrar na correção do gráfico de 1 minuto, que nada mais é o famoso pullback do gráfico de 15. Beleza? Beleza, Danilo? Maravilha. Então, esse é o cenário número 1. Cenário número 2. Sobe, corrige. Opa, deixa eu só colocar um pouquinho mais forte aqui. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, certo? Beleza, o mercado corrigiu, abriu o pregão, ele faz isso. Onde que você vai poder atuar no teu movimento depois? Quando o mercado romper este nível de resistência aqui em cima, tá? E aí você vai entrar por esse movimento de rompimento de resistência, tá? Então aqui você vai atuar a favor da tendência, que você vai entrar no pullback. E aí você começa a entender que pelo gráfico de 1 minuto, você está nada mais atuando pelo gráfico diário, tá? E aí pelo gráfico de 1 minuto, você vai ter pontos diferentes para serem trabalhados, beleza? Então olha só, Danilo, legal. Anexo 5. Anexo 5. Nada mais é o gráfico de rompimento a favor da tendência pelo gráfico de 1 minuto. Beleza? Então, olha só. Lembra lá da tendência primária, secundária e terciária? Olha só. Primária, gráfico diário. Secundária, gráfico de 15. Terciária, gráfico de 1. E aí você começa a entender qual é o tipo de rompimento que você vai fazer e você começa a olhar em periodicidades menores. Então, qual que é a minha dica, tá? Repita isso nos 10 papéis. Então, você tem que fazer isso sempre. É importante que você fixe esse conteúdo na tua cabeça. Danilo, Vale. Cara, pega o gráfico da Vale. Vamos lá. Danilo, vamos fazer tudo de novo. Ó, eu vou seguir aqui o passo a passo com você para você poder fixar. Agora, rapidinho, antes de mais nada, eu estou te dando aqui uma dica para que você melhore o seu desempenho. Beleza? Mas nada disso vai fazer sentido se você ouvir o que eu estou falando e descartar tudo isso e jogar fora e não querer aprender. Então, antes de mais nada, aqui não existe a fórmula mágica, aquele setup que você compra e esquece. Não, eu estou te ensinando a ler mercado financeiro. E para você, antes de você pensar na compra ou na venda, você tem que entender como ler, tá? Então, eu estou te dando uma
tarefa de casa. O que você vai fazer? Para que você fixe esse conteúdo, para que você fixe esse conteúdo na tua cabeça. Você vai estudar isso, você vai repetir esse mesmo processo naqueles 10 papéis que você estudou. Agora você vai para Vale, você vai fazer igual na Vale. Depois você vai para BBAS, vai fazer igual em BBAS. E você vai começar a ficar um pouco mais fácil, vai começar a ficar um pouco mais fácil para onde que você pode atuar. Então assim, turma, não adianta nada você querer ganhar dinheiro se você não quer aprender a operar. Então assim, ó, antes de mais nada, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Você quer moleza? Hashtag senta no pudim. Tá? Vamos escrever aí, galera. Hashtag senta no pudim. Porque não tem aqui, ai Danilo, hashtag senta no pudim. Não tem aqui ai, a fórmula mágica, agora você vai ganhar dinheiro rápido, simples e fácil, sem sair de casa, vou te dar um setup que ganha R$ 500 por dia. Com tudo isso, isso é balela. Se você não quer aprender a ganhar dinheiro, se você não quer aprender a ler o mercado financeiro, a probabilidade de você ganhar dinheiro ela é menor. Então, vamos entender, tá? Vamos lá, então, o que eu quero aqui? Você quer facilidade? Hashtag senta no pudim. Aqui não tem pudim, aqui tem prática. Trader que estuda à noite, de madrugada, de dia, que você vai aprender a fazer isso. Sem às vezes você ter que acompanhar só uma sala de trade, mas você saber refinar. Então assim, ó, hashtag senta no pudim. Se a aula tá legal, pega aí, tira uma foto, tira um print, marca lá no Instagram, @Danilo Zanini e coloca hashtag senta no pudim, porque aqui não tem moleza, aqui tem trabalho duro, tem ético e tem profissionalismo para que você possa tirar dinheiro da bolsa, tá? Você está operando contra banqueiro. Então, assim, vamos lá. Como que é, Danilo? Quer moleza? Não tem moleza aqui não. Hashtag quer moleza, senta no pudim. Olha só. Como que eu tô te dando a lição de casa, dica de estudo, tá? Você vai fazer esse processo do passo a passo que eu te passei. Você vai fazer isso com outros papéis, tá? Por enquanto, esqueça o ponto que você vai comprar. Tente entender como funciona o mercado. Olha só, turma, pega um outro papel. Vamos lá. Coloca aqui um papel da Vale. Pô, coloquei aqui o gráfico da Vale. Turma, primeiro, você vai usar gráfico diário, 60 minutos, gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, não me importa. Qual que é o teu gráfico da tendência primária, secundária e terciária? E repita esse processo. Repita esse processo. Repita esse processo. Olha só, gráfico diário da Vale. Primeiro passo, vamos lá. Selecione um papel, Vale, gráfico diário. Vamos estudar qual que é a tendência da Vale. Opa, a tendência da Vale. Eu vim aqui numa tendência de baixa, onde eu tinha topos e fundos descendentes. Você tem essa movimentação. Oh, caramba, meu mouse está segurando aqui. Segura aí. Hashtag mouse travou. Olha só. Tendência aqui, ó. Beleza? Até aqui, você tinha uma tendência clara, nítida de baixa. Beleza? Danilo, como que eu vou entender uma tendência se eu não consigo procurar estudar? Toma muito cuidado, galera, porque assim, ó, sabe o que mais me indigna? Eu falei até assim, de tão bravo que às vezes eu fico. O cara que não conhece de mercado financeiro, que não sabe ler tendência e chega para você e fala assim: a tendência é tua melhor amiga. Surfe a tendência. O cara nem sabe ler o diacho de tendência. Então aprenda a ler a tendência. Danilo, como que eu vou aprender a ler a tendência? Ora as bolas, se você praticar. Quer moleza? Hashtag senta no pudim. Não tem moleza. Tem o caminho, tem um processo para você acelerar a tua forma de ter consistência no mercado financeiro. Qual é a tendência que o mercado tinha? Beleza. Danilo, qual é a tendência que a Vale tem aqui agora? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Há quem vai me falar que a Vale está numa tendência de baixa. Quem vai me falar que a tendência da Vale é indefinida. Qual é a tendência? Você só vai saber para que você aplicar. Então, olha só, turma, presta atenção aqui comigo, tá? Identifica a Vale. Danilo, quais são os movimentos que eu posso ver com a Vale? Olha só, separa ali o gráfico diário. Quantos dias eu falei para você? Olha os últimos 40 dias. Então, olha só, olha esse último movimento da Vale. Vamos isolar os movimentos. Então, vamos lá, não se esqueça. Gráfico diário, identifica a tendência. Tendência no curto prazo. Qual que é a tendência? Ei, meu mouse está meio que segurando aqui. Qual que é a tendência da Vale no gráfico diário, do curto prazo? Nossa, galera, peraí que tá...
Peraí que o meu mouse ele deu uma chabuscada aqui. Meu mouse deu uma chabuscada aqui. Ele parece que tá acabando pilha, tá perdendo a sensibilidade aqui. Segura aí, pai. Segura aí, que a gente dá aula sem mouse mesmo. Vamos para cima, que eu quero aprender. Olha lá. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Sobe. Danilo, quais são os movimentos que eu posso aplicar nas ações da Vale? Vamos lá. Danilo, repita. Marque suportes e resistências do papel. Vamos lá, limpe. Opa! Suporte, resistência. Uma resistência aqui. Danilo, onde que eu tenho um suporte? Olha só, eu tenho um suporte da Vale aqui, ó. E um outro suporte da Vale aqui embaixo. Tá bom? Nossa, Danilo, mas como que você sabe que esse suporte, ele trabalha daí, né? Então, olha só. Primeiro ponto. Você tem que entender. Antiga região de resistência, toque, toque, toque. Princípios da força de suporte e resistência. Sobe. Se o mercado corrigir, ele vai corrigir até onde? Suporte. Média de 21 períodos. Eu posso ligar aqui uma pequena linha de tendência de alta. Então, se eventualmente Vale cair, o próximo ponto de parada dela é por aqui. Beleza? Ponto 1. Ponto 2. Se ela não cair e ela voltar e romper, aqui vai ser o quê? Um rompimento pelo gráfico diário do quê? Rompimento a favor da tendência. Rompimento a favor da tendência. Ou você espera o pullback ou o rompimento a favor da tendência. Consegue entender pelo gráfico diário quais são os possíveis movimentos que o papel pode ter? Opa, Danilo, ficou claro comigo, meu parceiro, então legal. Então você identificou suporte, resistência, quais são os possíveis movimentos que o gráfico pode fazer no gráfico diário. Veja aqui, Danilo, quais são os possíveis? Primeiro movimento é ele corrigir até aqui, segundo movimento é ele tentar romper, tocar essa resistência, romper essa resistência e buscar a próxima resistência. Onde está a próxima resistência? Aqui em cima. Então, desenha para onde que a Vale vai. Não é você ler um jornal que você vai saber, não é você digitar no Google para onde a Vale vai, é você entender o que o mercado pode fazer. Mais uma vez, quer moleza? Senta no pudim. Você tem que aprender a ler o mercado financeiro, porque quem está do outro lado da mesa são banqueiros, institucionais, players que têm muita grana. Então, olha só, tá? Então, você desenhou quais são os alvos. Coloca o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. Identifica a tendência do gráfico de 15 minutos da Vale. Identifica a tendência do gráfico de 15 minutos da Vale. Coloca aqui, ó, limpa, limpa. Deixa eu limpar tudo. Vai, limpa tudo. Limpa tudo. Você viu o gráfico diário, gráfico de 15. Coloca o gráfico de 15. Danilo, parênteses, parênteses. Se eu não quero usar o gráfico de 15, eu quero usar o de 1 e o de 5. Tenha determinado quais são o time frame que você vai usar. É de diário de 5? É diário de 5 e de 1? Use isso e seja fiel. Pô, Danilo, eu quero usar no gráfico de 5. Beleza. Coloca o gráfico de 5 minutos. Coloque aqui como que eu vou poder atuar no gráfico da Vale. Primeiro, qual que é a tendência desse cenário aqui? Putz grila, cara. Essa tendência de Vale aqui tá parecendo um queijo suíço, eu não estou vendo tendência nenhuma no papel, no gráfico de 15 minutos. Eu vejo aqui que o mercado trabalha dentro de um movimento indefinido, ou seja, tendência no gráfico de 15 minutos indefinida. Beleza? Qual é o tipo de rompimento que ela pode trabalhar no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, perdão? Vamos lá, vamos colocar. Imagina que o mercado ele trabalha aqui agora. Vamos supor que nós estamos no mercado de preço, tá? Quais são os possíveis pontos que eu posso atuar na Vale? Marca essa resistência no curto prazo. Opa, Danilo, a Vale está fazendo um possível rompimento esticado. Faz sentido eu comprar aqui? Não, calma, espere ele fazer o teste. Gráfico daqui, o mercado sobe. Qual é o possível movimento que eu posso atuar de rompimento? Corrige, espere ele corrigir, ou eu posso comprar ele voltando para minha média aqui, ou eu vou esperar ele voltar e vou atuar nesse primeiro rompimento. Então, se eu desenho o que a Vale pode fazer no pregão de amanhã, eu não vou ficar procurando compra e venda a qualquer momento. Eu vou esperar montar o estudo que eu estou esperando. Tá? Então, exemplo, está no gráfico de 5, escolha teu gráfico e atue no gráfico que você identificar. Pô, Danilo, vou para o gráfico de 15 minutos. Cara, vem para o gráfico de 15 minutos. Olha só aqui no gráfico de 15 minutos. Vem aqui comigo. Olha só. Gráfico de 15 minutos. Sobe. Corrige.
sobe. Pô, Danilo, o que eu posso atuar aqui? Cara, eu posso atuar aqui na Vale da seguinte forma. Eu tenho uma resistência aqui, não tenho? E se a Vale continuar subindo amanhã forte? Beleza, ela foi embora. Você não fez nada, porque você vai decidir quais são os pontos que você vai atuar. Espera o papel fazer o quê? Compra no pullback. Ele não vai fazer o rompimento. Então, você já tem um cenário que Vale pode fazer para que você venha operar. Ou você espera o mercado subir, aí depois eu explico outros tipos de estratégia, tá? Aqui você poder pegar uma estratégia contra a tendência, afastamento, banda de Bollinger, não é o caso. Mas tem que entender o que você vai fazer. Subiu, não fiz nada aqui, espera ela voltar. Onde que você pode comprar? Aqui. Opa, pullback. Acabei de identificar um ponto da Vale que eu posso fazer. Legal, maravilha, maravilha, legal. Esse é o cenário 1. Danilo, cenário 2, né? Pelo de 15 minutos. O que eu estou fazendo aqui com você? Pelo 15 minutos. Qual é o tipo de rompimento que eu posso fazer? Certo? Certo? Acabei de identificar aqui com você. Pô, Danilo, e agora? Coloca o gráfico de 1 minuto. Vamos tentar refinar pelo gráfico de 1 minuto. Puta, tá meio bagunçado esse gráfico da Vale, né? Tá meio estranho. Mas vamos lá, Danilo. Eu vou esperar a Vale. O que eu posso fazer aqui no gráfico de 1 minuto da Vale amanhã? 1 minuto. Sobe, certo? Se a Vale continuar subindo amanhã, eu posso esperar o pullback, comprar aqui e esperar a retomada dele. Não, Danilo, não, ele não está fazendo um pullback aqui não. E se ele não romper? E se amanhã a Vale cair? Ela cair? Eu vou procurar alguma compra por aqui. Olha só, a antiga região de resistência que foi rompida, que passa a ser suporte, eu vou comprar por aqui esperando ele voltar. Aí eu posso colocar aqui uma média, uma retração de Fibonacci, topo com fundo com topo. Opa, posso me complementar pela minha média, posso me complementar aqui pelo um candle, eu posso me complementar pela retração de Fibonacci, mas você começa a entender o que você pode fazer no pregão de amanhã. Então perceba, muitas pessoas cometem ali uma falha muito grande, tá? Uma falha muito grande, que é você querer saber onde que compra, onde que vende, onde que compra, onde que vende, onde que compra, onde que vende, sem ao menos saber fazer a leitura. Turma, aplica isso, aplica. Olha só, como esse PDF ele vai ficar disponibilizado somente para o pessoal da comunidade, você que está assistindo essa aula ao vivo, na quinta-feira que vem ela vai sair do ar, beleza? Então eu vou repassar todo o PDF com você para que você possa reforçar, pegar. Mais uma vez eu falei, qualquer coisa anota, qualquer coisa escreve num bloco de notas. Olha só, depois eu vou pegar, tá? Eu vou escrever um pouquinho mais bonitinho, vou detalhar e tal, e aí eu mando para vocês da comunidade, tá? Às vezes pode ter tido algum errinho de português, enfim. Então olha só, turma, vamos recapitular. O que você aprendeu nessa aula? Como que você opera rompimento no day trade? O objetivo da tua aula é você poder entender o melhor momento para você poder iniciar uma operação. Então olha só, o que a gente aprendeu nessa aula? O que é um rompimento? Os 3 tipos de rompimento, como que você identifica uma tendência, qual o período gráfico a ser utilizado, qual é o tipo do rompimento que você tem. Tem 3, rompimento a favor da tendência, o rompimento que é a favor da tendência, mas é o pullback, você espera ele romper e espera depois pegar a volta, ou você pode pegar o mercado sem nenhuma tendência e esperar o rompimento, tá bom? O que é o rompimento? É você esperar o mercado, fazer aqui um breve resumo da aula agora, tá? Você esperar o rompimento desse preço, beleza? É você esperar o rompimento deste preço, beleza? Então, é você esperar o rompimento de algum obstáculo. Então, o mercado tenta, não vai, tenta, não vai. Ele vai ter que romper um obstáculo para que ele possa continuar, beleza? 3 tipos de rompimento. Rompimento a favor da tendência, beleza? Esse rompimento a favor da tendência é você, primeiro, identificar topos e fundos, você vai, tendência de alta, romper, comprar rompendo topo anterior, comprar rompendo topo anterior, comprar rompendo topo anterior, beleza? Então esse daqui é um estilo para você trabalhar no rompimento a favor da tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Tendência de baixa, você atuar no rompimento do fundo anterior, atuar no rompimento do fundo anterior. Beleza? Legal. O pullback é você não atuar no rompimento propriamente dito, você espera ele romper. Depois que rompeu, você espera o pullback. Faz o pullback e você compra esperando a retomada. De baixa, você não atua no rompimento, espera ele romper, volta e pega a volta, tá? Rompimento, você vai esperar o mercado sem tendência e atuar numa das consolidações. Beleza?
três tipos de tendência, primária, secundária e terciária. Você entendeu que existem movimentos grandes, intermediários e pequenos. Eu te mostrei como que você utiliza, qual é o período gráfico para você poder utilizar um gráfico diário, um período gráfico para você, o gráfico de tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Beleza? Então, olha só. Estamos aqui para você tentar entender como que você coloca isso na prática, como que você opera na prática, como que você acompanha aí na prática, tá? Eu te dei aqui uma base para você separar 10 papéis, eu te dei aqui um passo a passo, tá? No gráfico diário, o que que você faz num gráfico diário, o que que você faz num gráfico de 15 minutos e o que que você faz num gráfico de 1 minuto, beleza? Então aqui você consegue entender como que você pode atuar aqui dentro desse mercado de 1 minuto. Beleza? Então, gráfico de 1 minuto. Dica de estudo, tá? Não tem moleza, tá? Não tem moleza. Você vai pegar aqui e selecionar. Primeiro, seleciona um papel. Depois, gráfico diário, identifica a tendência. Terceiro, marca suporte e resistência. 4, quais são os possíveis movimentos, tanto para cima quanto para baixo. 5, qual que é a tendência no gráfico de 15 minutos. 6. Qual é o tipo de rompimento que você pode trabalhar no gráfico de 15 minutos? 7. Identifica a tendência no gráfico de 1 minuto e aí você vai fazer a atuação no gráfico de 1 minuto. E aqui eu coloquei tendência primária, possíveis movimentos, tendência secundária, gráfico de 15, possíveis movimentos. Turma, olha só, estamos do começo ao final, 1 hora e 40 minutos de aula. Me dá um feedback, por favor. Eu quero saber se essa aula foi boa. Se você curtiu essa aula, escreve e me dê um feedback, porque o que eu mais curto é ensinar você, é levar conhecimento para você. Se você está assistindo essa aula ao vivo, puder escrever no nosso chat, legal, legal, show de bola, curti, me dê um feedback que eu vou ficar hiper, mega, super feliz, tá? Escreve aí, olha só, agora são 10 horas e 23 minutos, estamos ao vivo com exatamente 1.500 pessoas simultaneamente, já passaram mais de 11 mil pessoas. Turma, estão curtindo a aula? Estão curtindo a aula? Olha só o tanto de pessoas que estão acompanhando essa aula. Só para você ter uma ideia, 1 hora e 40 minutos de live. A gente fez um resumão aqui de mais de 10 páginas de PDF e essas páginas eu vou mandar aí para quem faz parte da comunidade de Traders 2.0. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Olha só, quase 12 mil pessoas numa aula, 10h30 da noite. Então, turma, olha só, muito obrigado pelo feedback de vocês. Um conteúdo extremamente importante que eu passei, que eu gostaria de passar. Tá bom? Olha só, deixa eu passar aqui alguns recadinhos para quem às vezes não tá por dentro ou não. Turma, o que, que é a comunidade de Traders 2.0? A comunidade de Traders 2.0 é uma comunidade que eu criei para pessoas que têm um perfil similar ao meu, pessoas que querem buscar por aprendizado, pessoas que querem buscar por ajuda e pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, dentro da nossa comunidade, só para você ter uma ideia, o que, que a gente tem, nós temos a sala ao vivo, tá? De manhã, todo dia a gente opera. Se você provavelmente já me acompanhou, tá? Aqui eu fazia as minhas operações de day trade ao vivo pelo YouTube. Essas transmissões não acontecem mais. Ela é feita na nossa plataforma sem delay. Então, todo dia eu opero. Então, o que, que é a nossa comunidade? Ela tem um pilar que é a nossa sala ao vivo, ponto número 1. Ponto número 2, nós temos um grupo no Telegram totalmente fechado para a gente poder trocar mensagens, para a gente poder trocar estudos, para a gente poder se ajudar, tirar dúvidas. Então a gente pode trocar ideia num grupo fechado do Facebook. E eu tenho uma lista de transmissão do Telegram, onde que eu te mando dicas, onde que eu mando novidades, onde que a gente tem uma comunicação instantânea, tá? E por último, nós temos aí o quarto pilar, que é o nosso portal de aulas, que tem mais de 100 aulas para você poder estudar. E dentro da nossa comunidade, todos os dias eu vou acrescentar uma aula nova. Então, só para você ter uma ideia, se você está assistindo aqui no canal do YouTube, tá? Essa aula, ela vai ficar disponível por 7 dias apenas, beleza? Da semana que vem eu vou dar uma outra aula ferrada como essa, porém essa aula vai sair do ar e ela vai ficar disponível somente na comunidade de Traders 2.0, que é quem faz parte desse grupo. Esse PDF eu não posso compartilhar com todo mundo, esse PDF será compartilhado para quem faz parte da comunidade. Então, essa aqui é uma aula. Toda quinta-feira eu vou entrar ao vivo, vai ficar disponível por 7 dias. Se a aula for uma aula fenomenal, fantástica, eu vou deixar ela por 24 horas, mas a princípio vou deixar por 7 dias. Danilo, tem como entrar na tua comunidade? Não, as vagas estão encerradas. Nesse momento, ninguém entra e ninguém sai. Quando abrir num futuro,
Quando puder, eu aviso aqui vocês. Mas só para você entender, a nossa comunidade é uma comunidade totalmente exclusiva, não entra as pessoas quando elas querem, elas entram num processo para a gente poder aprender juntos e caminhar juntos. Então, só para ter esse posicionamento com vocês, continua aqui toda quinta-feira, todo o conteúdo com vocês e fora os vídeos diários. Turma, se você puder ali marcar, ir lá no Instagram, marcar Danilo Zanini, será um prazer enorme. E turma, só para a gente poder encerrar também aqui essa aula, para a gente poder ter aí um fechamento, tá? Turma, é o seguinte, tá? Olha só, é o seguinte, dentro do mercado financeiro existem N formas de você atuar no mercado. Aprenda, entenda, seja curioso, estude. Cuidado para às vezes você não querer buscar aquela estratégia fácil, aquela estratégia para que você ganhe R$ 500 rápido, R$ 500 por dia, tudo na bolsa, ela é possível você ter lucros e ter consistente, desde que você trabalhe, estude e entende. Aqui não tem atalho, existe um caminho profissional onde que você estuda. Então, para a gente deixar marcada essa hashtag, depois eu vou fazer um post lá no meu Instagram. Hashtag se quer moleza, hashtag senta no pudim. Aqui tem trabalho duro e eu vou estar aqui todas quinta-feira para dar um conteúdo para vocês, tá bom? Turma, um beijo grande, muito obrigado para você que acompanhou essa aula ao vivo, muito obrigado para você que está acompanhando essa aula gravada, muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima quinta-feira às 8 horas da noite. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tamo junto, um beijo no coração de vocês. Valeu, valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.